Boa tarde a todos. Temos a alegria e o privilégio de receber hoje o professor Márcio Tavares do Amaral, que tem uma extensa biografia, professor titular emérito da UFRJ, leciona História da Filosofia na graduação e pós-graduação da Escola de Comunicação, ECO, da UFRJ, foi chefe de departamento, diretor adjunto de pós-graduação, vice-diretor e diretor da ECO, de cujo grupo fundador participou. Membro dos Conselhos Superiores de Ensino e Pesquisa da Universidade, diretor do Departamento Cultural da UERJ e secretário de Cultura do MEC, na gestão de Eduardo Portela, nosso querido idealizador deste ciclo, que infelizmente não está aqui para prestigiá-lo. E é membro do Conselho Federal de Cultura. Não é mais. Diz ele que não é mais. Adianto também, como informação adicional, que é parceiro de Francis Reimer, para a inveja de muitos compositores do Brasil, e que é poeta nas horas vagas, que felizmente são muitas. Bacharel em Direito e Ciências Sociais pela PUC do Rio, mestre em Comunicação e doutor em Letras pela UFRJ e pós-doutorado em Filosofia pela Sorbonne. Autor de 23 livros, poesia, romance, biografias e filosofia. No momento, trabalha em uma história dos paradigmas filosóficos, Os Assassinos do Sol. O título é esse? Bonito título. Prevista para 8 volumes, 2 já publicados. O terceiro na gráfica e o quarto entregue à editora. É casado com Tereza Costa do Amaral e pai de Catarina. Com vocês, Márcio Tavares do Amaral. Boa tarde. É uma alegria eu estar aqui hoje, pelos amigos e amigas que tenho aqui, e porque esse ciclo foi idealizado pelo meu querido amigo Eduardo Portela, meu antigo professor no doutorado da Faculdade de Letras da UFRJ, e meu amigo depois pela vida inteira. Quando ele esteve ministro, eu estive secretário de Cultura. Digo estive porque fui o único que saiu quando ele saiu. Os outros diziam para ele: ministro, estou com a minha demissão na pasta. Ele dizia: mas precisa tirar. Então, esse ciclo, né, pensado por ele, e eu aqui me lembrando dele, me dá grande emoção e também grande alegria, porque indica que as pessoas não passam quando continuam em outras, quando o que fizeram repercute pelo tempo, né? E eu continuo aluno dele. As coisas que eu vou dizer aqui, algumas delas começaram lá na Avenida Chile e amadureceram, ganharam talvez seu caminho próprio, mas a marca dele está ali. Eu queria fazer essa homenagem in absência ao nosso querido amigo Eduardo Portela. O tema que eu propus dentro desse ciclo devotado ao realismo, né, e eu estou falando de um lugar da filosofia, portanto, o tema filosófico que eu propus foi o sofrimento do real nos tempos da pós-verdade. Não sei se foi o Bechara que disse esse o sofrimento do real não é a economia, não, né? Que está em sofrimento grave. Também, né? Mas não era o que eu tinha em vista na primeira hora, quando propus esse tema, quando dei esse título. Eu não sou bom de títulos, né? Você disse, que título bonito. Os Assassinos do Sol é o título dos 8 livros em que eu quero contar a história da filosofia. Simplesmente assim, do 6º século antes de Cristo até a morte de Nietzsche em 1900. Apenas isso.
Estou entrando agora no 5º volume e pensei, como sempre se diz que a história acabou, que o Ocidente, como grande cultura, né, não há mais ou está em vias de extinção, como Ocidente é como se fosse um particípio presente do verbo occidere, né? O assassino é aqui que o sol se põe toda noite e talvez um dia não se levante mais. Então essa ideia, os assassinos do sol, nós ocidentais, os assassinos do sol, realmente pareceu um título bonito, né? Mas eu sou péssimo de títulos. Um dos meus livros de poesia que eu mandei para o editor com o título Pelos Caminhos da Vida, horrível, né? Ele me devolveu como Antevéspera do Anjo. A diferença. E, afinal de contas, o livro era isso mesmo. Nada de Pelos Caminhos da Vida, né? Bom, mas esse foi o título, então. O sofrimento do real nos tempos de pós-verdade. Por que o sofrimento do real? Porque durante muitos séculos, embora a palavra não fosse usada, a palavra real não fosse usada, lá pelos pré-socráticos, Parmênides, Heráclito, né, Tales de Mileto, o primeiro de nós todos, né, aquele que disse só isso, é a água, é tudo que nós temos dele. E também tudo está cheio de deuses. Mas a frase que nós temos dele é a água. Bom, não diziam o real. A palavra que eles usavam era o ser. Tratava-se, então, do ser, da verdade do ser, da qualidade de serem, que bom que nós temos um infinito flexionado, né? Da qualidade de serem todas as coisas. E a palavra moderna é real. Então, mas já está há 2.600 anos, né, nós temos lidado com a convicção de que estamos nós aqui e aquilo que nós não somos é tão real quanto nós, é mesmo aquilo que, nós não sendo, é o de que precisamos. É o que não sabemos. É o que precisamos buscar. É o objeto do nosso conhecimento. É o objetivo dos nossos sentimentos, das nossas ações, né? É o horizonte das nossas vidas. É o real. Então, quanto tempo eu tenho? 45. Começando há 5 minutos atrás. Isso. 25. Durante esse tempo todo, nós lidamos com a convicção de que algo há, que nós não sabemos, mas que precisamos saber para sermos nós o que somos, o real. Portanto, a nossa longa cultura ocidental, estou falando só dela, é claro, né, foi imantada por essa ideia de que há um atrator para nós humanos, que é o real, seja o que for. E cada época lidou com esse mistério à sua maneira. Foi o ser, foram as ideias em Platão, foi a substância em Aristóteles, foi tão longamente Deus, né? Foi o sujeito na época moderna, foi a história no século XIX. E de uns tempos para cá, de umas poucas décadas mais intensas, fortes, estas últimas 2, 3 décadas, começou-se a dizer que não é que não haja mais real, claro que há, mas perdeu o interesse, esvaziou-se de interesse. François Lyotard,
que escreveu o livro, que pela primeira vez usou a palavra pós-moderno no título, a condição pós-moderna, e isso deu, então, nome a um conjunto de iniciativas que não chega a constituir uma escola filosófica, mas é um movimento combativo antirrealista, contrário à ideia de que é o real, aquilo que nós não somos, mas buscamos e de que precisamos para sermos o que somos, né, que rege. Disse, pois, nesse seu livro A Condição Pós-Moderna, a seguinte, eu não estou citando, mas é quase, as narrativas de legitimação do real produzidas no século XIX perderam credibilidade. Então, credibilidade não se está tratando de verdade. Narrativas não está se tratando de pensamento. As narrativas de legitimação não se está falando de conhecimento. As narrativas de legitimação do real, olha como ele ficou esvaziado agora. Narrativas, legitimação daquilo que precisa de legitimação, porque não é legítimo em si mesmo, daquilo que precisa ser dito porque não é evidente quando se mostra, as narrativas de legitimação do real perderam credibilidade. Então, há uns 20, 30 anos, nós temos, nos arraiais da filosofia e da história, convivido com esse pensamento pós-moderno, esse simulacro, é uma palavra de que eles gostariam, de filosofia, né, pós-moderna, que nos diz que real, claro, existe, nós estamos aqui, não vamos duvidar disso, essa mesa efetivamente está entre nós, né, e nos afasta aqui de vocês e nos põe mais altos, mas não é isso que importa. O que interessa realmente são os virtuais, as estruturas horizontais, em rede, né, que podem dar de si ilimitadas possibilidades. Vamos pensar numa célula-tronco. Uma célula-tronco. Ela é uma célula, portanto, ela é realmente uma célula. Mas, virtualmente, ela é qualquer célula de que se precise. Ou seja, vir a ser um neurônio ou uma célula cardíaca depende da demanda que se faça à célula-tronco para consumi-la como, por exemplo, um neurônio. Ora, dizem os pós-modernos, há muito mais riqueza nisso do que nessa pobre mesa, que é apenas a mesa que ela é. Então vamos investir nisso, vamos investir nos virtuais, nas possibilidades que as novas tecnologias de ponta tão refinadas nos dão de multiplicar as possibilidades de mundo, as possibilidades de sujeito, de gente, né? Vamos apostar nisso. É aí que está o futuro. Os pós-modernos apostam no futuro e têm desprezo pelo passado. Desprezo pelo passado significa quando os pós-modernos dizem que a história acabou. O que eles estão significando com isso é que o tempo passado deixou de ser suficiente para explicar a realidade do tempo presente. O passado deixou de ser causa do presente. Mas o futuro, não. O futuro é o tempo das apostas. É um tempo virtual? Ainda não. Ainda não. Virá ou não. Mas nós podemos ir a um mercado de futuros. Comprar um pedaço de futuro. Apostar, por exemplo, contra o real moeda. Né? Apostar contra o real, apostar num valor do dólar para dezembro. Muita gente aposta, como eles dizem, alavanca-se essa aposta e o resultado é colhido imediatamente. Não é preciso esperar dezembro. É como se o futuro se precipitasse sobre o presente e o determinasse. Quer
dizer, como se o futuro é que fosse hoje a causa do presente. O futuro, tempo virtual, ainda não, nebuloso e impreciso, mas desde que se aposte e se faça essa aposta forte o bastante para produzir efeitos imediatos, o presente é contaminado pelo futuro. É uma ideia sensacional, né? O problema é fazer dessa ideia e das que lhe são correlatas decorrer que tudo o que veio antes, então, acabou. Acabou, perdeu interesse, perdeu credibilidade, como Lyotard diz. E tudo o que veio antes, o que era? A nossa convicção de que há um real, de que esse real não é caótico e aleatório, ele tem um fundamento, e esse fundamento é absoluto, é a âncora, é o cais absoluto, né, desse real. Nós, diante dele, real, somos capazes de representá-lo para nós, de fazer dele imagem, ideia, palavra, e de, nesse ato de representação, levando em consideração os seus fundamentos, encontrar a verdade. Encontrar e dizer a verdade e viver dela. Portanto, o real e seu fundamento. O real, seu fundamento e sua verdade. E o sujeito, diante do real, representando-o, essa foi, muito longamente, a estrutura da cultura ocidental, como a filosofia a narra. As palavras mudaram, não se dizia o sujeito, dizia-se o homem. Não se disse há algum tempo o real, disse o ser. A ideia de representação, uma ideia do século XIV, mas estava lá. Essa estrutura, esse paradigma, foi longamente o paradigma da cultura ocidental. É verdade que hoje nós vivemos em certas dimensões de virtualidade, de eficácia. Não é preciso perguntar por fundamentos, é preciso perguntar por funcionamentos. Aliás, não é preciso perguntar, basta que funcione. Se nós entramos num banco e nos dizem o sistema está fora do ar, não é mais um banco. É um lugar onde nós nos desesperamos, que precisamos fazer ali alguma coisa provavelmente urgente, mas deixou de ser um banco. Volta a ser um banco assim que o sistema voltar ao ar. Isso é de uma ordem virtual. Se entra numa caixa daquelas em que se pega dinheiro, né? Um banco 24 horas. Aquilo é uma caixa de metal se não estiver funcionando. Se estiver funcionando, é um banco. Virtualmente, é um banco. Isso é formidável. As novas tecnologias e as possibilidades de virtualizando o mundo, né, abrindo múltiplas potencialidades de ser para o mundo, né, isso é excelente. Que seja possível, mesmo desejável, simular realidade, chamada realidade virtual, né, e produzir simulacros de realidade. É formidável. Nós queremos fazer isso. Fazemos cotidianamente nas nossas vidas comuns. Nós entramos numa loja para comprar uma camisa, recebemos a camisa real e entregamos lá à pobre moça um cartão de plástico que é um simulacro de dinheiro. Dinheiro que, aliás, é um simulacro de valor, desde que deixou de ter lastro real em prata ou ouro. E nós vivemos perfeitamente bem entre real e virtual, entre verdade e simulacro, entre representação e simulação, entre fundamento e eficácia. Vivemos perfeitamente bem nas nossas vidas comuns. Mas os nossos colegas pós-modernos nos dizem que tudo aquilo do real e seus fundamentos, da verdade, de um sujeito que é uma consciência capaz de representar para si a realidade em imagem, conceito, palavra, nome, e viver nessa dimensão, acabou. Perdeu eficácia,
perdeu interesse, perdeu credibilidade. A história acabou, dizem eles. Não é? Por estranho e extraordinário que nos pareça, do ponto de vista do pensamento mais up-to-date, mais de hoje, não é? Do mundo ocidental, da cultura ocidental, o real esvaziou-se. Esvaziou-se de sentido. Empobreceu-se até o limite do seu desaparecimento. Ora, isso põe alguns problemas sérios, né, pesados. Problemas filosóficos, histórico-filosóficos, né, sem dúvida, e muito interessantes. Mas, sobretudo, um problema ético extraordinário. Porque nós vivemos um mundo globalizado, nós sabemos. Não é a primeira globalização, e frequentemente nos esquecemos disso. O mundo foi globalizado pela guerra por Alexandre o Grande, foi globalizado pelo direito, pelo Império Romano, guerra sempre houve, foi globalizado pela fé na cristandade, foi globalizado pelo comércio no Império Britânico, sobre o qual o sol nunca se punha, e está sendo globalizado hoje pelo consumo e a eficácia tecnológica. Vivemos num mundo globalizado, regido pelo consumo. Não faz parte do mundo, portanto, rigorosamente pensando, quem não consome. E o Banco Mundial nos dá, segundo critérios de corte, de linha de corte de pobreza e miséria, de pobreza extrema, que mudaram recentemente, mas de qualquer maneira, alguma coisa em torno de 3 bilhões de pessoas vivem entre 1 e 2 dólares por dia. Portanto, mal têm condições de reproduzir a possibilidade de estarem vivos no dia seguinte. Nesse momento em que eu estou falando, pelos cálculos do insuspeito Banco Mundial, que não é de esquerda, não é nada disso, há um pouco menos de 1 bilhão de pessoas em risco efetivo de morrer de fome. Essas pessoas não estão no mundo globalizado. E se a história acabou, também não estão no tempo. Estão congeladas no passado. Não tem futuro. Não há esperança. E é meia humanidade. Então dizer que a história acabou, ou seja, que a ideia de que é o passado que determina o presente, a ideia de causa e efeito, uma ideia antiga, tão antiga quanto Aristóteles, século IV a.C., que inventou o regime de causalidade, né? Causa e efeito. Que o passado seja a causa do presente, que, consequentemente, o presente seja efeito do passado, e é por isso que nós precisamos olhar para o passado para encontrar nossas raízes e nossas origens. A ideia de que isso não faça mais sentido corre em paralelo com essa constatação objetiva, numérica, quantificada, de que, então, meia humanidade não tem futuro. Essa não é uma questão filosófica. Essa é uma questão ética, com seus desdobramentos políticos, é ela que nos devia fazer pensar. O pensamento, nos ensinou Platão, 4 séculos antes de Cristo, o pensamento se move pelo espanto. Não há nada de mais espantoso, de mais incômodo, de mais desestabilizador do que imaginar que meia humanidade esteja congelada, como os mamutes que de vez em quando se encontram lá na tundra siberiana, né, congelados num passado sem futuro, vivendo, se pode usar esse verbo, vivendo sem esperança. Então, questionar essa ideia pós-moderna de que o real perdeu consistência ou credibilidade, com todas as consequências que vão nisso. Não há mais fundamento, não há mais verdade, não há mais um sujeito que seja um pleno de consciência.
representar é um ato de simulação de realidade, na verdade não é mais um ato de conhecimento, o conhecimento se esgota na eficácia porque verdade não há, enquanto funcionar está bem. Quer dizer, todas essas consequências, né, da bomba atômica jogada sobre o nosso velho e bom real, nosso companheiro de 2.600 anos de caminhada ocidental, ganha então uma radicalidade extraordinária. Deixa de ser simplesmente um problema de filosofia. Aliás, a filosofia morre junto com o real, a verdade e o fundamento. Se for verdade, olhem a ironia, se for verdade que não há mais verdade, então aquela disciplina que se dedicou 2.600 anos à procura da verdade deixou de ser verdadeira. Não há mais. A filosofia não tem mais o que dizer, cale-se, portanto. Como Wittgenstein pôs lá, lapidarmente, no fechamento do seu tratado, aquilo que eu não posso dizer, tenho a obrigação de calar. Então estaríamos nesse momento, na obrigação de calar. É por isso que eu digo que a questão não é estritamente filosófica. Há uma dimensão catastroficamente, no sentido catastrofeu, que se abate sobre nós como uma pedrada, né? Há uma dimensão catastrófica nessa condenação do real, da realidade, do realismo no trato com o mundo, que é essa dimensão ética da radicalíssima exclusão desses que, vivendo com $1, $2 por dia, não comem. Ou se comem, mal comem. E comem mal. E mal reproduzem suas condições de chegar ao dia seguinte vivos. Então, a proposta de todo o meu trabalho, que eu trago aqui muito sinteticamente, eu pretendo ser fiel aos 45 minutos, é a de pensar como foi possível chegar a esse momento da história em que se diz que a história acabou. Essa história dos paradigmas filosóficos, né, que tem esse título, finalmente, bonito, Os Assassinos do Sol, é uma tentativa de contar a história desse momento da história em que se diz que a história acabou. Esse paradigma moderno-pós-moderno, em que os pós-modernos nos dizem: vocês não podem falar verdadeiramente sobre o real, porque a verdade, como um absoluto da existência, acabou? Calem-se. Se formos calados, 3 bilhões de pessoas perdem a fala. Não que nós falemos por elas, não nos deram procuração, mas devíamos falar olhando para elas. Isso é que nos dá legitimidade. Perdeu credibilidade? Não. Ganha legitimidade se olhar para onde o sofrimento está. Esse sofrimento que parece irrecuperável. Certamente será, se nós nos calarmos diante dele, porque os filósofos não têm mais o que dizer. Então, nessa tentativa de encontrar e narrar, portanto, fazer uma história, desse momento da história em que se diz que a história acabou, a primeira pergunta que se põe, naturalmente, é: que história? Entram nela os assírios e caldeus, os medos e persas, os sumérios e acádios? Não. A história que os pós-modernos dizem que acabou, proponho, é a nossa, e a nossa é a que começou, isso é uma hipótese, claro, é a que começou quando, no primeiro século da Era Comum, encontraram-se, e não era imaginável que se encontrassem, a cultura grega do ser, que é abstrato, é genérico, é um princípio, é vazio, e a cultura judaica de Deus, que não é nada abstrato nem genérico, é concretíssimo. Ele fez tudo. Ele é a causa de haver tudo.
a cultura grega da razão, que faz mediação na busca do real e do seu sentido, por raciocínios e raciocínios e raciocínios que precisam se encadear bem segundo um bom método, metá, através e para além, rodos, o caminho, quer dizer, é preciso pisar bem o caminho para poder finalmente chegar ao ser, ao real, à verdade. Isso é o que faz a razão, é mediadora, e a cultura judaica da fé. Se o Criador é o Criador, tudo mais são as criaturas, e não há fresta, não há buraco, não há possibilidade de dissociação, porque não há criaturas sem Criador, e o Criador não faria sentido sem as criaturas. Portanto, a adesão é total, é um grude metafísico. A fé, a confiança, o fiar junto com essa certeza que não é um conhecimento, mas é uma certeza, que põe o homem e toda a criação junto de Deus, é imediata. A fé é imediata. Bem diferente, portanto, da razão mediadora. E encontrar-se a cultura grega da filosofia, discurso da razão, com a cultura judaica da religião, organização da fé. O ser não é Deus, a razão não é a fé, a religião não é a filosofia. Mas encontraram-se no século I, inimaginavelmente. Mas se encontraram. Eu imagino assim, o estrondo, chamo às vezes de a pororoca das origens, né? O estrondo desse encontro, que talvez possa ouvir hoje, como os radiotelescópios ouvem o som do Big Bang. E o ser não é Deus, mas disse-se, e a Idade Média se esmerou nisso, isso se chamou a metafísica do Êxodo, do livro do Êxodo, né? Quando Deus, 3,14, quando Deus chega a Moisés e diz, vai ao faraó e pede que ele livre o meu povo dos grilhões da sua escravidão no Egito. E Moisés pergunta, mas senhor, por que o faraó há de me ouvir? Você vai falar em meu nome, mas eu não sei o teu nome. E Deus teria então respondido, essa é a tradução grega do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, eu sou o que sou. Diz ao faraó, o que é, me enviou. Então a Idade Média fez essa experiência de que sim, o ser é Deus. E Deus é o ser. E religião não é filosofia? Certamente não. Mas a teologia é uma estrutura de contato, um armistício longamente experimentado, por uns 13 séculos pelo menos, entre a razão e a religião. Entre a filosofia e a religião. Entre a razão e a fé. Então, formulo a hipótese de que o fundamento da nossa cultura, essa que os pós-modernos dizem que acabou, ou que está acabando, essa da qual nós talvez sejamos os assassinos do sol, que não se levantará mais, se eles tiverem razão. Que o fundamento da nossa cultura é o jogo das relações entre razão e fé. A nossa herança grega e a nossa herança judaica. Nós precisamos olhar binocularmente para a realidade, precisamos de dois olhos, um grego e um judaico, para vermos a realidade, o real, que é o nosso, ocidental, greco-judaico-cristão em território latino. Esse é o nosso. Como esse fundamento, razão e fé tão estranhas uma à outra, né? É paradoxal, é explosiva essa relação
é sempre diferente de si mesma, é instável, é inquieta, ela não se mantém com a cara que teve no primeiro dia, vai mudando permanentemente, ela tem um tempo. E é por isso que eu digo, a cultura nossa, quando eles dizem acabou, é esta que começou aí, porque esta começou como uma história. Ao longo do tempo, a partir do primeiro século, momento do cruzamento inesperado de razão e fé, fundamento, hipótese, da nossa cultura, essa pedra fundamental não parou quieta, modificou-se o tempo todo, adquiriu figuras diferentes o tempo todo precisamente. O fundamento da nossa cultura se dá no tempo, nas diferenças do tempo, no tempo. E é por isso que é possível contar a sua história. Possível e necessário. Porque é possível, agrada à filosofia poder contar essa história. Mas é necessário por causa daquela exclusão de meia humanidade, se de fato a história tiver acabado. Se a nossa cultura não tiver mais futuro. Se, portanto, o mundo como o Ocidente o vê, tiver desaparecido. Num horizonte que se tornou tão longe que não há navio que nos aproxime mais dele. Então, primeira hipótese, o fundamento da nossa cultura está nas relações entre razão e fé. Segunda hipótese, essas relações não param quietas e, portanto, há um tempo, uma diferença de tempos, uma história dessas relações que pode ser contada. E a terceira hipótese, isso chega ao nosso tempo, chega a hoje. Por isso é que é possível contar a história desse momento da história, em que se diz que a história acabou. Porque esse movimento todo das relações entre razão e fé chega a hoje. Como? No século XIX, que inventou, aliás, a história como paradigma, como modelo para a compreensão e a ação de todas as coisas, das culturas, das sociedades, de nós mesmos. Foi quando se inventou a psicologia profunda e a psicanálise, final do século. Portanto, uma história de nós mesmos, em que o sujeito se constitui na medida em que vai entendendo e contando sua própria história. Então, a história, que é como o paradigma, a grande invenção do século XIX, o século XIX foi também aquele do triunfo da ciência. A ciência moderna, que vinha se ensaiando desde Copérnico no século XIV, XV, né, até a sua robustez com Newton no XVIII, vinha brigando com a filosofia pelo direito de dizer a verdade, e no século XIX tomou o trono. Porque é capaz de observar, descrever, prever e demonstrar o que a filosofia, que funciona com hipóteses, induções e deduções, não é capaz de fazer. Tomou o trono. No século XX, quando, por efeito de uma conta, só de uma conta, não tem teoria por trás disso, não tem moralidade. Na Segunda Guerra, os alemães nazistas, diante de uma questão, como uma questão matemática, questão judaica, precisaram encontrar uma solução, a que deram o nome elegante de solução final, que fosse econômica, ou seja, que deixasse o mínimo de resíduo, e inventaram então a cápsula de gás que de uma feita só matava um número enorme de pessoas, e os americanos, baseados igualmente numa conta, quantos nossos, quantos deles, vezes quanto tempo para acabar a guerra no Pacífico, que os japoneses não se entregaram, lançaram as 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Ali mudou o paradigma da nossa cultura. Ali começou-se a agir como se
a eficácia, o resultado, fosse aquilo que efetivamente conta. Não a verdade, não o conceito, não o discurso que fala sobre o real, mas a capacidade de intervir nele segundo interesses. Quer dizer, a ideologia da eficácia começou a se desenhar ali na Segunda Guerra e veio a ganhar voz, finalmente, nas décadas de 70, 80, quando o pensamento pós-moderno veio para nos dizer essas coisas. Todo esse passado perdeu credibilidade, vamos agora lidar com os virtuais, as eficácias tecnológicas e o consumo do mundo globalizado, etc. Quando isso aconteceu, a ciência jogou fora a verdade. A verdade ficou pesada demais diante da dinâmica, do dinamismo extremo das tecnologias novas que transformam o mundo, no plano da informação e da comunicação, no plano dos corpos, né, da engenharia genética, no plano dos corpos, das subjetividades. Tudo se vai ao mercado comprar. Né? Tudo virou mercadoria, nesse sentido, da eficácia, do que está disponível, sim, não, aberto, fechado, 0, 1. É a lógica do computador, a lógica computacional de um mundo que agora contado, não mais narrado, contado em números. Né? A ciência percebeu isso e lançou fora a verdade. Jogou a verdade para o ar e converteu-se à eficácia, à tecnociência, à tecnologia. Mas a verdade não ficou suspensa no ar, não ficou pendurada. Ela deu um salto mortal, sem rede, e quando caiu, caiu nas mãos daqueles que nunca duvidaram, daqueles que sempre tiveram certeza. E agora, se pudessem contar com a verdade em seu benefício, dominariam o mundo. Esses são os fundamentalistas. Todos os fundamentalismos, de esquerda, de direita, cristãos, muçulmanos, judaicos, todos os fundamentalismos ganharam força extraordinária no final, sobretudo, do século XX, e a mantém hoje, e o terrorismo é a face mais, desculpem a redundância, aterrorizadora dessa presença de uma certeza que não admite sombra, duplo, diálogo, né? Porque os religiosos sem caridade, sem amorosidade, sem bondade, esses, não os outros, não aqueles que estão na origem da nossa cultura e conversaram com a razão, né? Mas esses outros que estavam famintos de aniquilação do outro, receberam de presente a verdade que a ciência apressadamente tinha chutado para o alto para adquirir a eficácia tecnológica e reger o mundo, como nós hoje vemos. Então, qual é a figura que nós temos hoje para nós? Para pensar. E que não é só uma questão de pensamento, de filosofia, de reflexão, é uma questão de vida, das nossas vidas comuns, das vidas comuns de todas as pessoas desse planeta. Essa dimensão ética inarredável do pensamento hoje. É uma ciência que abriu mão da verdade e disparou tecnologicamente para uma grande eficácia de transformação efetual, quer dizer, de produção de efeitos, e uma religião que ganhou, não estou falando de a religião, estou falando das religiões, essas que, e apenas essas que, ganharam uma certeza de si extraordinária, porque julgaram ter ganho de presente a verdade, com o direito, que vai junto, com uma cláusula jeta, né, com o direito de eliminação de todos aqueles que não estivessem, que não estejam, dentro do raio de certeza dessas dominações.
Então, nós temos uma estrutura paradigmática, violentíssima na nossa atualidade. A ciência sem a verdade, a fé, supondo-se verdadeira, desaderindo de Deus, investindo no mundo a violência da sua certeza, e aí nós podemos ver coisas como a espetacularização da fé, a mercantilização da fé, a teologia da prosperidade, pegue e pague, não espere até o final dos tempos, outro mundo. Pague agora, leve agora, milagres. Eu assisti uma vez, por dever de ofício, a um programa desse chamado Show da Fé, exatamente, onde o missionário ali se propunha a fazer, naquele dia, 16 milagres. Penou para chegar no 16º, mas, enfim, a proposta dele era fazer 16 milagres. Isso quer dizer, Deus não estava ali, não tinha nada que estar. Era pagar e pegar, levar seu milagre. Então, essa conjuntura de violência de uma ciência que, despida da necessidade de se justificar pela verdade, investe no mundo só pela eficácia. E as bombas atômicas nascem assim. E de religiões que, despidas da necessidade, da bondade, da solidariedade, ou seja, do respeito aos outros, porque finalmente têm em sua posse a verdade absoluta, incontrastável, e com isso o direito de eliminar aqueles que não a possuem. Essa conjuntura de verdade, de fé e razão é a nossa. Aquilo que começou no século I e cuja história pode ser contada até esse nosso momento, tem, nesse nosso momento, essa face perversa, perigosa, sedutora, desafiadora ao extremo, espantosa, e que por isso deve mover o pensamento a reaprender a pensar. Isso é um privilégio para nós. Nós não temos mais a necessidade de repetir, de sermos neo isso ou pós aquilo. Nós temos que inventar um pensamento adequado à violência dessa confrontação de razão e fé na conjuntura moderno-pós-moderna que é a nossa. Portanto, estamos sendo convidados a pensar como quem vive, a viver como quem age, porque as dimensões do pensamento, da vida e da ação, no grande horizonte ético-político ao qual nós somos desafiados a botar a proa do nosso barco, mesmo o horizonte não estando à vista e todas as brumas disponíveis, né? Esse é o desafio, é o terror, é o pânico e é também a graça da nossa época. O real não há mais, o realismo não é mais uma possibilidade, é isso que nos dizem os pós-modernos, esses da aposta no futuro, pois vamos apostar. Eles estão errados. O mundo como eles o atuam, o efetivam, é de uma extraordinária perversidade. Nós temos a nosso favor a frágil, mas resistente esperança. E a esperança não é um mau valor para o pensamento. Obrigado. Muito obrigado, Márcio, pela pontualidade e pelo brilhantismo. Você nos sugere com a sua reflexão que sejamos todos católicos, apostólicos, atenienses e que haja um casamento entre a fé e a razão. Tomara que você esteja certo. E a sua fala foi uma homenagem ao Eduardo Portela, nosso querido Portela. Outro dia exibiu-se aqui um documentário em que o Portela, curiosamente, abria, dizendo que o intelectual é aquele que
sabe pensar simultaneamente o passado, o presente e o futuro. Eu acho que você, de certa maneira, encarnou isso aqui hoje. E, para consolo dos desesperados dos dias de hoje, eu queria sugerir um pequeno raciocínio que talvez corrobore as coisas que você disse, que é mais ou menos assim: a vida é veloz. De repente, tudo que era pré vira pós. E, a mando de nossa coordenadora, Ana Maria Machado, eu queria anunciar a próxima conferência, que será no próximo dia 29 de agosto, terça-feira, às 17h30, com o conferencista Cristóvão Tesa, ou Tesa, eu não tenho certeza de como se pronuncia o nome dele, eu creio que seja Tesa. Tesa? E ele falará sobre literatura e autorrepresentação. Queria mais uma vez agradecer a você, Márcio, e a presença de todos. Muito obrigado, boa tarde.